Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. Agora é o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Hoje o trio está completo, o Alexandre, eu sou o Lúcio, esse aqui é o Ricardo. E durante essa semana, a oitava lição, Unidade na Fé, nós vamos começar aqui falando sobre o título da lição, Errad e Emuná. E na verdade nós vamos falar aqui sobre algumas principais doutrinas distintivas aqui da fé adventista. Porque nós vamos seguir aqui na lição Salvação em Jesus, vamos estudar um pouco sobre o nome de Jesus, sobre expiação em hebraico, o que significa, falar sobre o espírito de Minneapolis, nós já trouxemos isso aqui no canal, como que funcionou isso lá no passado, aqui na nossa curta história da Igreja Adventista, e como nós podemos aplicar isso hoje, inclusive no nosso grupo do WhatsApp, aí, que nessa semana andou rolando umas discussões interessantes lá. Vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, uma doutrina também bastante distintiva aqui dos Adventistas. Vamos fazer aquela aplicação clássica do nosso canal sobre o casamento do noivo com a noiva, e nós vamos ver a segunda vinda de Cristo como sendo uma fase desse casamento. Vamos falar sobre o ministério de Cristo e outras entrelinhas mais aí. Espero que você goste, que você curta, e agora fica então a vinheta. Ok pessoal, agora antes de nós entrarmos nas entrelinhas, é o momento de nós agradecermos aqueles que dedicam um pouco do seu tempo para comentar, para curtir, compartilhar aí, os vídeos nossos aí nas redes sociais de vocês. E em especial, se você não curtir muito esse momento, tem um link aqui só para você pular os comentários, porque o nosso vídeo geralmente é longo, com uma introdução longa, então se você quiser ir direto para as entrelinhas é só pular aqui. Aqui embaixo também já tá o link para você entrar no grupo do WhatsApp Família 2, o 1 está sem espaço, Ricardo? E também tem o link aqui, é muito importante, o link do Google Drive, onde estão todos os slides, inclusive os passados que nós apresentamos, estão lá nesse link. Se você sentir falta das lições futuras, é só entrar no Drive aqui, quem sabe o slide já está lá nessa pasta. Vamos lá então, agradecendo aqui Massai Petri, sempre fui até o fim, o Alexandre, que voltou, estava fazendo falta, Edilza Nascimento, curtindo e compartilhando isso aí, Edilza, muito obrigado. Paulo Oliveira, fui até o fim, isso aí, Paulo, um vídeo muito longo, Cacá Lins, sugestão, já que são 3 apresentadores, por que não 3 grupos no WhatsApp? A gente tá tentando manter 2. Administrar 2 já dá trabalho. A gente coloca o administrador. É isso aí, Cacá, muito obrigado por ter comentado conosco aqui. Cleiton Zucoloto, fala galera, muito bom as entrelinhas, valeu. Wagner Barros, uma benção, fui até o fim, obrigado Wagner, já é companheirão aí do canal. Eugênio Fonseca, fui até o fim. Hildo Adventista, muito bom mesmo. Luzilene, vários outros comentários aí que você pode curtir aqui e conferir aí os comentários aí embaixo. Pessoal, muito obrigado, porque não é fácil, eu sei, você tem que virar o celular, tem que comentar, gastar um tempinho, e nós lhe agradecemos porque é um esforço seu. Bom, vamos lá então ao que interessa, pessoal? As entrelinhas, que esse é o nome desse canal. Bom, unidade na fé. Primeiro nós vamos começar aqui com uma fala do Alexandre, antes de nós entrarmos aqui nos slides, sobre o espírito de Minneapolis. Você que está chegando no canal Entre Linhas, nós sempre buscamos, você lê a linha da lição e nós vamos buscar alguns assuntos que são enriquecedores para a linha da lição, mas estão nas entrelinhas. O que seria esse espírito de Minneapolis? Beleza, espírito de Minneapolis é um termo que Ellen White ela usa, e é um termo que George Knight usa nesse livro aqui, A Mensagem de 1888. Já falei desse livro em vídeos anteriores, já teve pessoal aí pedindo nos comentários para eu voltar a falar de Minneapolis. É preciso fazer uma análise mais profunda, a gente não tem tempo aqui para fazer uma análise profunda do processo, uma análise profunda do livro. Sugiro essa bibliografia aqui do Knight, uma bibliografia muito boa em português, existe bibliografia do Knight também em inglês. O que a gente pode falar de resumo sobre o espírito de Minneapolis, sobre o contexto de 1888, já que é um tema que não é tanto entre linhas, é um tema que é presente na própria linha da lição dessa semana. A Igreja Adventista ela teve nos seus primeiros anos uma postura de pregação, uma postura evangelística que se pautava pelo conflito. Os missionários adventistas chegavam nas cidades, desafiavam os sacerdotes, os padres locais, os pastores locais para debates. E se faziam esses debates em igrejas, em salões, e geralmente, por conhecerem muito da Bíblia,
os pastores, os missionários adventistas saíam campeões desses debates. Existiam então muitos campeões de Bíblia, pessoas que usavam a Bíblia para comprovar os argumentos e derrotavam o adversário no argumento. Esse espírito, em 1888, se voltou contra a própria igreja. Por quê? No momento de uma conferência geral, e já desde momentos antes, existia um conflito interno entre uma ala mais conservadora, encabeçada por Uriah Smith, e uma ala mais progressista da igreja, encabeçada por Wagner e Jones. E a discussão ela não girou em torno de um único ponto. Ela girou em torno da compreensão que Smith tinha sobre os 10 chifres de Daniel, então girou em torno de profecias. Girou em torno da compreensão que os dois lados, os dois partidos tinham em torno da justificação pela fé e a questão do valor das obras, e em especial pela lei e a relação entre lei e fé no livro de Gálatas. Sobre que lei que se fala em Gálatas? Seriam abolidas apenas ordenanças ou se referia aqui aos 10 mandamentos enquanto instrumento de salvação? A pessoa é salva pela fé ou a pessoa é salva pela obediência à lei? Essa era parte do debate, parte importante do debate. Qual foi o problema? Essas lideranças, tanto Wagner e Jones quanto Smith, elas usaram as publicações da igreja para debaterem entre elas. Então, se alfinetavam, debatiam, acusavam a posição um do outro, existia um clima de conspiração no ar. E na Conferência Geral de 1888, isso tudo explodiu em conflito intenso. Ellen White, ela se posicionou em torno da justificação pela fé em Gálatas, ao lado de Wagner e ao lado de Jones, só que ela distribuiu reprimendas para os dois lados. Ela disse que tanto um lado quanto o outro erraram ao estar mais preocupados em comprovar que estavam certos na sua posição, por uma posição de vaidade, do que pelo amor e pelo acolhimento ao outro. Então a postura de Wagner e Jones ela foi equivocada, a postura de Smith foi equivocada. Só que, uma vez que já estava instalado o conflito, doutrinariamente, a posição considerada correta na época era a relação entre lei e graça em Gálatas a partir da perspectiva de Wagner e Jones. A gente pode dizer que, às vezes, ganhar uma discussão é perdê-la. E para isso eu trago um exemplo que eu gosto, que é a vitória de Pirro. Pirro era um general do reino de Épiro, era o rei de Épiro, que em 280 a.C. enfrentou os exércitos romanos. Ele teve 2 vitórias muito grandes, derrotou os exércitos romanos, porém, ele saiu tão enfraquecido depois dessas vitórias, que enquanto um dos correligionários dele gabava-se da vitória e falava, olha só que legal, nós vencemos, Pirro falou o seguinte, mais uma vitória dessa e eu perco o meu império. Às vezes, ganhar uma discussão é sair derrotado. E eu digo isso agora pensando, talvez nem todo ouvinte saiba, mas a gente viveu uma situação muito acalorada de debate no WhatsApp essa semana, no WhatsApp do grupo. Em Família Entre Linhas, na Família Entre Linhas, os dois é mais tranquilo. Não estamos aqui falando fulano está certo, fulano está errado, os dois estão certos, os dois estão errados. Esse é um tipo de julgamento que só você pode fazer sobre você mesmo, para saber exatamente qual é o espírito que te move. Agora, é preciso pensar que as verdades, elas são importantes, são fundamentais. Agora, eu defendo essas verdades para comprovar a minha posição? Ou eu defendo essas verdades para provar que eu estou certo e sair vitorioso de um debate? Essa segunda posição é a posição de Minneapolis. É a posição do espírito de Minneapolis. É um espírito movido pela vaidade, pelo orgulho, e é um espírito que não causa união nem o crescimento. E o nosso tema aqui é unidade em Cristo. É um espírito que causa desunião, dissidência. Então, uma vez que um lado apresentou sua perspectiva e o outro lado apresentou uma perspectiva diversa, insistir num debate que não causa resultados, que não sejam uma simples discussão acadêmica ou uma troca de simples referências, discussão intelectual. Se você chega numa hora que você perde o senso da edificação mútua do processo e se vê mais enquanto confirmando o ego e confirmando posição, a gente está num caminho errado. Eu falo isso para vocês, irmãos, com todo carinho, tá? E
apropriem-se dessa crítica, dessa reflexão, sempre para si, nunca para o outro. Então, quando a gente escuta esse tipo de coisa, a primeira reação é: ele está falando do fulano, ele está falando do ciclano, ele está falando do outro sempre. Não, pensa assim, o que isso pode trazer para mim? É uma coisa que eu tenho aprendido, sabe? Há um tempo atrás eu não podia ver uma briga, não podia ver um debate, que eu tinha que entrar nela e participar. Hoje eu estou aprendendo que às vezes o silêncio é ouro, às vezes o silêncio vale muito. E quem sabe se tivessem... quem sabe tivessem vivido isso lá em Minneapolis, um pouquinho mais de amor, a situação teria ido muito melhor. Eu queria só colocar que às vezes eu tenho amigos, né, que atualmente estão fora da igreja, e que quando eles estavam na igreja, eles têm um conhecimento até maior que o meu, né, na Bíblia e tudo mais. Mas atualmente eles não estão na igreja. Eu lembro que eles gostavam muito, sabe, de entrar nos debates, na época de Orkut, tá, pessoal? No Orkut eles brigavam, né, e eles debatiam, e tinham suas teses, suas referências. E parece que toda aquela vontade de defender a verdade, hoje, né, eu não sei porquê, né, mas esfriou, eles estão fora da igreja, já não Eu gostaria de ler 2 parágrafos só. São citações de Ellen White dentro do livro do George Knight, tá? Então tem uma PUD aqui. Indo além dos pontos, página 44, indo além dos pontos que não eram vitais, Ellen White ressaltou o que considerava essencial. Existe o perigo de nossos ministros, agora é Ellen White falando, tá? Existe o perigo em uma carta. Existe o perigo de nossos ministros insistirem demais em doutrinas, pregando em demasia discursos sobre assuntos inteiramente argumentativos, quando as almas precisam de piedade prática. Demoram muito pouco nas maravilhas da redenção. Carecemos de que esse assunto seja apresentado de maneira mais completa e constante. Existe o perigo de se conservar os discursos e os artigos no periódico como a oferta de Caim, sem Cristo. Olha que repreensão mais dura, né? E depois ela disse mais o seguinte, acerca da disputa, né, entre Jones e Wagner, né? Senhora White enviou a Jones e Wagner, contrariou-a da verdade. Olha só o que ela disse. Em 5 de abril de 1887, ela endereçou uma carta a Butler e a Smith, alegando que não lhes havia remetido uma cópia da repreensão feita a Jones e Wagner para usarem como arma contra os mais jovens, mas para que seguissem as mesmas precauções ao apresentarem discordância em público. Agora que Butler havia reaberto a batalha publicamente, porque ele pegou essa carta inicial e publicou numa revista, declarou ela com firmeza: Wagner teria que ter igualmente a oportunidade de apresentar seus pontos de vista, também publicamente, embora declarasse que, agora abre aspas, Ellen White falando, a coisa toda não estava nos planos de Deus. Ao final das contas, o resultado do concílio de 1888, de todo o debate de Minneapolis nesse ano, ele foi uma fragilização da liderança da igreja, foi um enfraquecimento de líderes que eram muito importantes, não porque a questão que eles estavam discutindo não tinha importância, sim, mas porque o caminho que eles usaram para discutir ela foi um caminho marcado pela vaidade e por uma pregação mais ofensiva e menos preocupada com a humildade cristã. Legal, pessoal. E agora nós vamos explorar um pouco do significado do título da lição dessa semana, né? Unidade na fé. O Ricardo preparou aqui um slide, lembrando que eles estão aqui no Google Drive, e eu vou então para trás das câmeras para poder dar um foco melhor aí para que o Ricardo explique, né, o que seria unidade em hebraico e fé. Vai lá, Ricardo. Bom, vamos lá. O título da lição é, lição número 8, Unidade na fé. Antes da gente analisar propriamente aqui o verso áureo, vamos analisar essa questão, as duas palavras hebraicas, a primeira para unidade e a segunda no caso da fé. A primeira palavra seria Had. Eu coloquei aqui, em hebraico está Shema. Shema Israel, aí Adonai, que tem o tetragrama sagrado, Adonai é o Yahweh, Eloheinu, Adonai, Ehad, tetragrama de novo. Ehad aqui, ou seja, Shema Israel, ouça Israel. O nosso Deus é um. Tem toda uma questão trinitariana aqui, que nós não vamos entrar nela, unidade simples e unidade composta, não entre muito nessa discussão, mas vamos lá. Eu vou destrinchar aqui essa expressão Ehad,
dentro da pictografia hebraica. Errad, primeiramente ela se escreve com Aleph, e o Aleph, essa letra, ela simboliza força. Ela, na verdade, no sinal pictográfico é na cabeça de um boi, por isso que ela significa força. Um ensinamento, ela também significa humilhar, também significa um campeão ou um vencedor. No arquétipo, vamos dizer assim, dentro do judaísmo, essa letra aqui seria a manifestação do Messias, manifestação definitiva do Messias. A segunda letra seria o Het. O Het simboliza medo ou a própria força da vida. A parede da tenda, no sentido de proteção, cerca ou separação. A próxima seria um Dalet, no caso seria a porta da tenda, caminho, ou um homem pobre ou estação. Essa palavra errada, que ela denota a unidade, veja bem, da onde que nós buscamos essa unidade? Justamente na manifestação definitiva do Messias, simbolizada aqui pelo Aleph. Desta força, dessa manifestação definitiva do Messias, nós buscamos o quê? A força da vida, que está simbolizada aqui na letra Het. Ela é uma parede protetora. Quando nós falarmos de expiação, nós vamos entender isso, porque o hilastério em grego, o carparral, que é aquilo que cobria a arca do concerto, é justamente o que nos protege da transgressão dos nossos pecados, o que nos cerca, o que nos separa, o que nos torna também kadosh, que nos torna santos, apesar de o merecimento não ser nosso. O Dalet seria a porta da tenda. O Messias, no caso de personificação divina, é o que? Ele é a porta, ele é o caminho, também, que é um símbolo desse Dalet. E ele, homem pobre ou extração, veja bem que ele se esvaziou. Nós, que devemos imitá-los, devemos também nos esvaziar. Mais ou menos o que o Alexandre estava falando, o espírito de Minneapolis não correspondia justamente com essa faceta aqui da unidade da língua hebraica. O se esvaziar, o eterno, ele se esvaziou e se fez homem. Imagina a imensidão que é isso. Nós, réis seres humanos, temos essa dificuldade tremenda de nos esvaziarmos, de nos enxergarmos a nossa própria pobreza. E ele, que é infinito, ele se esvaziou, se tornou pobre. E estando numa posição de inimizade em relação ao homem, né? O homem se colocando, existia uma controvérsia, existia separação, então o homem estava em guerra com Deus. Sim. E ao invés de um conflito aberto, Deus se esvaziou e se fez homem. E se apresentou como sendo amor, né? Aquele amor. Então vamos lá. Agora o errad aqui, dicionário. Significa também o número, também significa primeiro. Por isso que eu digo que muita gente fala assim, errad é unidade composta. Não é uma questão de unidade simples de unidade composta, porque a gente tem lá no Bereshit, varivok, yon errad, yov tardes e manhãs do primeiro dia, e é errad, primeiro. E não tem dois primeiros, tem só um primeiro. Então isso seria uma unidade simples. Então errad pode ser tanto uma unidade simples, e nós vamos ver que é aplicado, por exemplo, ao casamento, ao esposo. Uma só carne, e são duas pessoas. Agora não significa que a divindade é uma duidade, não é nesse sentido, mas é que essa expressão pode significar tanto no sentido, vamos dizer, um time de futebol, como também pode significar primeiro, ou primeiro dia, e pode significar também alguém. Com as mesmas letras a gente escreve agora uma expressão mais próxima de uma unidade simples, unir, juntar ou associar. É o que acontece com o casamento. E aqui o Yahid, que os trinitarianos falam que poderia ser utilizado como uma unidade simples pura, que significa fixar, determinar, reservar ou deixar sozinho. E a Ruth ser reservado, ser determinado. Tá, beleza. Vamos agora para a próxima, fé. Falar um pouquinho de fé. Aqui eu usei o mesmo estudo da semana passada, o conceito de fé. A palavra fé vem do latim fides, que significa crer, mas a gente não pode ficar só nisso. Vamos voltar um pouquinho, vamos para o hebraico para ampliar um pouco esse conceito. Uma das principais ideias transmitidas dos diversos significados da palavra fé hebraica é certeza e firmeza. Ok, mas tem mais. Fé, no sentido emuná, também significa fidelidade. E aqui o pistis no grego. A gente encontra em Abacuque 2,4
E o justo, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A gente já vê essa fé, o justo viverá pela fé em Abacuque, em Romanos, mas o justo viverá pela fé. E aqui Pistes. Então veja bem, Velho e Novo Testamento. Mas vamos um pouco mais profundo nisso. Emuná. Fé, crença, beleza. Os conceitos estão lá em cima. Firmeza. Constância. Então é um ato contínuo e constante. Fidelidade e lealdade. Porque no arquétipo da esposa e do esposo. Mas sempre lembre de Oséias, vamos repetir sempre aqui. A esposa, ela era kadosh. Mas o esposo, ela se afastava do esposo ia buscar ela, para ela se permanecer fiel e para se permanecer leal. E ele ajudava ela nessa fidelidade, nessa lealdade. E quando ele buscava, ele abraçava, ele dava segurança. Aqui, função e cargo, a gente falou semana passada que emuná também é ato, também consiste em tarefas, e está aqui o conceito, a questão de função, que na verdade são tarefas atribuídas a um cargo, e honestidade, que é no caso Israel. Nós explicamos também que o Israel é Iachá, que é retidão aos olhos de Deus. A emuná também já está associada a você ser Israel. E Israel é a esposa, uma esposa honesta, entre aspas, honesta como era a esposa de Oséias. Aleph, de novo, força, a mesma explicação que a gente deu lá em cima, força, bom ensinamento, milhar campeão. Aí Men, água. O caos, porque o Espírito parava sobre as águas e tem essa conotação de que seria um mundo de caos, né? E o Espírito parava sobre as águas e depois foi dada ordem através da palavra, através do Homer, e uma marcha. Ou seja, o batismo nas águas também está associado aqui à questão de você iniciar uma marcha, iniciar uma caminhada, uma nova vida com esse esposo. Um peixe, uma semente. A semente a gente associa com o Evangelho, que ela é plantada, que é um reino, um herdeiro real, uma atividade ou a própria vida. E a gente tem o resh, que significa ser quebrado, pegar sementes ou contemplar. Guarde esse ser quebrado aqui no emuná, porque nós vamos falar hoje sobre o vaso que é quebrado na mão do oleiro. E faz parte desta fé nós sermos quebrados. Vamos guardar isso para quando chegar lá na frente no próximo slide, quando nós falarmos do vaso, quando nós formos falar do corpo, do Espírito Santo e tudo mais. Gravem esse ser quebrado aqui. Pessoal, muitas entrelinhas já no título aqui, já na introdução do comentário já de sábado que o autor trouxe aqui. Pessoal, mas vamos avançando um pouco. Já na lição de domingo vem falando sobre a salvação em Jesus. E aí nós temos uma fala aqui do Alexandre, né, que vai trazer um pouco de Romanos, sobre a justificação pela fé, que era justamente o que estava dando conflito, né, Alexandre? Estava conflito em Minneapolis. Eu não vou fazer esse debate a partir de Gálatas, mas a gente vai para a estrutura do livro de Romanos. Eu gostei muito da lição de Romanos, estudar o livro de Romanos me fez muito bem e me ajudou a compreender melhor o dispositivo do funcionamento da graça e a relação de salvação. Se a gente vai para o livro de Romanos, capítulo 1, ali pelo versículo 18 em diante, se fala do pecado da população do mundo em geral. A partir do versículo 28 se fala do pecado dos gentios. Capítulo 2 vai falar que judeus e gentios são pecadores. Versículo 17 do capítulo 2, o pecado dos judeus. E aí a gente chega lá no capítulo 3 em que se desenvolve a ideia de que todo homem é pecador. Todo homem é portador de pecado. Todos nós somos pecadores e não temos esperança de salvação. E aí a gente chega por fim lá no versículo 21. Para você se localizar, a gente está na lição de domingo, a questão 2. Tem ali a passagem de Romanos, capítulo 3, versículo 24 a 25. Mas antes de ir para o 24 a 25, é importante ver desde o versículo 21 ali. A ideia de que todos são pecadores, de que nós somos condenados pela lei, mas que em Cristo Jesus nós temos esperança de salvação, que a lei tinha uma finalidade clara de nos levar até Jesus Cristo, para que nós reconheçamos os nossos pecados e encontremos em Cristo Jesus a possibilidade de salvação. E aí, por fim, lá no capítulo 6, a partir do versículo 15, mas desde o versículo 1 do capítulo 6 também, vem muito interessante a compreensão que Paulo faz. Uma vez que eu fui salvo pela graça, significa que eu vou viver?
pecando? Não. A compreensão é que não. Nós não vamos pecar porque nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Eu não estou mais debaixo da condenação da lei, eu fui liberto da escravidão do pecado, da miséria do pecado, mas eu fui liberto para uma nova vida, uma vida de obediência. E aí eu volto para a lei, não enquanto ordenança para a minha salvação, mas eu volto para a lei enquanto norma de liberdade, norma de vida, norma que vai me conduzir num caminho de felicidade, de liberdade em Cristo. Eu considero, e aí vem a analogia de casamento, né, que o Ricardo tanto fala, mas eu gostaria de chegar só até o capítulo 6 de Romanos. Então, e aí a gente vai na sequência agora, né, vai ver várias doutrinas adventistas que devem produzir unidade na igreja em torno dessas questões, em torno dessas doutrinas, e a primeira delas é: nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Ponto. A gente não coloca nada depois disso, porque a gente tem a tendência de colocar um mas. Não, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, pela obediência que Cristo Jesus teve à lei, pelo sacrifício expiatório de Cristo. É nele que nós temos esperança de salvação. Pronto, acabou. Nós somos salvos para boas obras, nós somos salvos para uma vida nova em Cristo Jesus. E essa vida nova implica numa relação com a lei, que não é mais uma relação salvífica, nem de escravidão. Não é uma relação de escravidão pela condenação, mas é uma relação de liberdade. A lei passa a ser a norma que me ajuda a viver uma vida livre do pecado. Essa compreensão ela já estava presente lá com Jones e Wagner, lá em 1888, e eles receberam o apoio de Ellen White, na compreensão da lei e da graça em Gálatas, essa mesma estrutura de raciocínio que eu apresentei aqui a partir de Romanos. Então, qual é a importância de fato que Ellen White, que esses ministros eles vão dar para essa mensagem? A gente tem lá no finalzinho da lição de domingo, falando das 3 mensagens angélicas. Olha lá, embora tenhamos a crença na morte e ressurreição de Jesus em comum com muitas outras igrejas cristãs, nós as pregamos no contexto do Evangelho Eterno, como parte das 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 12. O que Ellen White tinha por essas 3 mensagens angélicas? No contexto da disputa por Minneapolis, agora, de volta a uma citação do George Knight, página 117, diz assim: Ellen White não apenas expandiu a percepção de Jones em 1888, mas foi além. A mensagem apresentada em Minneapolis, afirmou ela, não, abre aspas, era somente sobre os mandamentos de Deus, uma parte da terceira mensagem angélica, mas também sobre a fé em Jesus, que abrange mais do que se supõe geralmente. A terceira mensagem angélica precisava ser proclamada em todas as partes. Se proclamamos os mandamentos de Deus e deixamos a outra parte, a fé de Jesus, intacta, a mensagem se vai desfigurar em nossas mãos. E agora a página 121. A contribuição de Jones e Wagner consistiu, portanto, não em uma nova compreensão sobre a justificação pela fé, mas em posicionar esse ensino na estrutura da terceira mensagem angélica. Conforme disse Ellen White, de maneira tão apropriada, Deus resgatou, abre aspas, Deus resgatou essas verdades por meio de Jones e Wagner, da associação com o erro, e colocou-as em sua devida estrutura, a terceira mensagem angélica. Esses 2 homens conseguiram conciliar as grandes verdades do Adventismo, que se centralizavam nos mandamentos de Deus, e a grande verdade da cristandade evangélica, centralizada na salvação pela fé. Eles uniram essas verdades na estrutura escatológica de Apocalipse 14. Tudo isso para dizer o que, gente? Apocalipse 14, a terceira mensagem angélica, ela fala de um povo distintivo, de um povo diferente, de um povo que tem uma característica peculiar. Eles guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. Muitas vezes eu já escutei pregadores dizendo: a fé de Jesus é a crença nos 10 mandamentos. Não é isso que Ellen White diz, não é isso que Jones e Wagner diziam, não é isso que a igreja diz. A fé de Jesus aqui não é guardar os mandamentos. A fé de Jesus aqui é reconhecer Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. A perseverança dos santos aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Existe um aspecto de guardar a lei enquanto norma de conduta. Sim. O povo remanescente nos últimos tempos é um povo que guarda a lei de Deus, sim,
Só que é um povo que reconhece que não é salvo pela própria obediência à lei. É um povo que reconhece que é salvo unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. Enquanto nós entendermos a lei enquanto instrumento de salvação, a gente está caído da graça. Por outro lado, se a gente pregar apenas a graça e não falar da liberdade do pecado, de abandonar o pecado, de viver uma vida plena em Cristo Jesus por meio da obediência ao caráter de Deus, a gente também está cumprindo apenas parcialmente a terceira mensagem angélica. Então, essa mensagem angélica tem um aspecto dúplice. Nós marcamos a guarda da lei, mas nós marcamos a salvação em Cristo Jesus. Que é o título então de domingo, né? A salvação em Jesus. E agora então nós vamos resgatar o verso áureo, o verso lá de meditação, para nós entendermos um pouco, né, Ricardo? E já vamos entrar domingo. Sobre o nome de Jesus, né? Ou seja, qual que é a origem desse nome, como que significa, né? Qual é o significado dele. E também aproveitando, né, que já vou apresentar o outro slide, ele vai tratar também já da expiação. Lembrando, Ricardo, que sempre que você apontar alguma coisa no slide, tem muitos, né, inclusive o Gabriel me procurou, ele fala: Lúcio, eu gravo os vídeos de vocês e vou ouvindo nas viagens, porque ele viaja muito. Então sempre, né, eu sei que tem muitas pessoas que inclusive falam, né, que ouvem no fone de ouvido, então tá certo. Capricha lá, põe o dedo e fala lá pessoal que está no fone de ouvido. Pessoal, então fique agora com os slides aí sobre o nome de Jesus. Bom, nós vamos falar na lição de domingo, o título da salvação em Jesus. Ocorre que Yoshua significa salvação. Primeiro ponto, Lúcio, volta um pouquinho para trás, nós vamos entender um pouquinho de salvação, a gente tem que fazer um link aqui, volta no primeiro slide, Lúcio. Salvação, no pictográfico, salvação é uma caminhada aqui do Aleph, que significa justamente a manifestação do Messias, que é a primeira letra de Ehad, que é a unidade em hebraico, até o Dalet, que significa até o Dalet, que significa a porta, o caminho ou o homem pobre, a extração. Veja bem, o Ehad, o Mashiach com seu poder, a gente pensa aqui no Aleph, ele se faz pobre, ele extrai de si toda a divindade. Para a nossa salvação, nós devemos seguir ele de que forma? Através do poder, Aleph, do poder do Messias, nós precisamos nos extrair de nossas vaidades. Nós devemos nos retirar de nós o espírito de Minneapolis, nos enxergarmos como homem pobre, significado da última letra de Ehad. Agora vamos para Emuná, nós vamos ver que é a mesma coisa. Salvação, o caminho é exatamente o mesmo. Nós temos de novo aqui o Aleph, a primeira letra da palavra Emuná, o poder definitivo do Messias, e a última letra aqui, o Re, que significa ser quebrado, e ele foi pisado, chicoteado, teve o coração quebrantado por nós. E o que nós devemos fazer? Nós devemos ser aquele vaso que é quebrado na mão do oleiro e que depois ele refaz. Então ele nos dá o exemplo, nós também devemos fazer isso. Esse ser quebrado aqui, ó, nos permitir ser quebrado é justamente quebrar o espírito de Minneapolis e permitir que o Espírito Santo atue. Isso é salvação. Agora nós vamos, por que a questão, o nome de... Tem uma questãozinha chata, alguns falam que não, o nome dele não é Yehoshua, o nome dele é Yoshua, a gente não pode falar Jesus. Gente, não é um nome mágico, pim-pim-pim, é um estilo de misticismo, um misticismo meio bobo, que às vezes impregna a igreja e a gente acaba contaminando verdades que são simples. Ó, Mashiach, aqui está escrito Mashiach. Yehoshua é o Josué. Só que nós estamos falando de uma estrutura de língua hebraica de milênios, muito atrás, e a língua ela evolui. Yeshua seria um diminutivo de Yehoshua, que é o mesmo Josué. Mas vamos lá, ó, vamos entender aqui. Em Atos dos Apóstolos 4,12, em nenhum outro há salvação, apenas em Jesus, óbvio. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome, e nós vamos falar desse nome, o nome dele, que também Shem não significa só nome, também significa fama, mas vamos focar na questão do nome literalmente. Dado entre os homens, para o qual devamos ser salvos. E o que significa o nome Yoshua? Olha só, vamos ao Salmo 3,2. Será que Jesus está no Salmo 3,2? E olha só,
A salvação vem do Senhor. Lá Yahué, Ha, Yeshua. Por quê? Yeshua são justamente as mesmas letras. Ó. A gente separa aqui prefixo e sufixo e a gente encontra aqui ó, o Yud, o Shin, isso aqui é o sinal massurético, e o Ain. As mesmas letras. O próximo salmo, ó, Salmo 119, 105. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Olha, a salvação. Yeshua. Ou seja, Jesus está longe dos ímpios porque não buscam os seus estatutos. Não buscam os estatutos então de quem? Não buscam os estatutos de Jesus, que é a salvação. Vamos dar um tempinho para isso. Agora Isaías 26, 1. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá, uma forte cidade temos, a que Deus pôs salvação. E aqui de novo a palavra Yoshua, por muros. Veja bem, ele nos pôs Yoshua por muro e antemuros. Então, Jesus é a nossa proteção. Próxima passagem, Isaías 52, 7. Nós vamos falar melhor sobre isso, como Jesus sendo nossa proteção, quando nós chegarmos no Mishkan, né, no tabernáculo e no rivasté. Quão suaves são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas. Gente, nós estamos aqui, ó, Isaías, já está falando de evangelho, que seria o Beker. Olha só, aqui anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. E aqui de novo o Yoshua. Nós já temos aqui o evangelho e Yoshua já em Isaías, no Velho Testamento. Então veja bem, agora nós vamos chegar, ainda na lição de domingo, nós vamos falar um pouco sobre essa questão de expiação. A gente vai lá, no Shemot 29, no Êxodo 29, 36. Cada dia você oferecerá um novilho, como oferta pelo pecado, para fazer expiação e purificação de pecado ou altar. Fazendo expiação por ele, você deve ungir o altar para santificá-lo. Esse daqui era o sacrifício expiatório, onde eles faziam o corban, são vários corbanores, mas o corban de holocausto, onde aquilo lá era um símbolo do Messias que viria a morrer. Aquele cordeiro que morre era um símbolo do cordeiro de Deus, que seria um sacrifício único. Mas tem questões conceituais aqui que a gente tem que trazer. Primeira coisa, a gente fala isso, né? Que aquele cordeiro era um símbolo de um homem, e esse homem queria morrer pelos nossos pecados, o Messias. Olha só, essa expressão que novilho, o far, tira aqui o prefixo, fica o far ou par, é a mesma letra. Significa novilho de fato, bezerro, boi, touro, mas também significa homem fogoso e robusto. Na própria palavra lá no Velho Testamento já tem essa ambiguidade entre novilho e um homem. O homem que seria o Messias, que morre. Um outro detalhe aqui, ó. Aqui a gente encontra novilho como oferta pelo pecado. E aí ele é o Hatat. Hatat, que foi traduzido por pecado, significa sacrifício, vítima expiatória, pecado, transgressão ou culpa. Nós encontramos o que lá no Novo Testamento? Aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Então nós temos um homem que se faz pecado. Nós já vimos aqui que Hatat é o sacrifício. Cristo é o sacrifício, Cristo é a vítima expiatória e Cristo se faz pecado, transgressão e assume nossa culpa. Tudo dentro da mesma palavra encontrada lá no Êxodo. Agora aqui, Kippur, que no caso seria a expiação, significa perdoar, desculpar, apaziguar, expiar ou reparar. O sacrifício de Cristo nos possibilita perdão, desculpa, ele apazigua a rib, ou seja, a contenda entre nós e o Eterno, ele expia o nosso pecado, ele repara o dano do pecado. Coloquei o nome do Eterno aqui, Yahué, que significa Erie, Esher, Erie. Por quê? O nome do Eterno, como todos os nomes no Velho Testamento, ele tem um significado. Aqui significa, eu serei o que eu serei. E o que o Messias faz, ou o que o Messias se faz, para expiar, para desculpar, para apaziguar, para reparar o dano do pecado. Ele se faz homem, e ele se faz, enquanto homem justo, ele se faz pecado e morre por nós, morte de cruz.
Esse é o poder, é o poder definitivo do Mashiach, que o Aleph simboliza, que eu já falei. E a letra Aleph é a primeira letra que compõe o significado do nome do Eterno, R-E, Esher, R-E. As 3 palavras começam com Aleph, ou seja, as 3 palavras, elas derivam do poder definitivo do Mashiach de expiar os pecados. Bom, pessoal, dando seguimento agora aqui nas entrelinhas, nós vamos avançar aqui para segunda-feira, a segunda vinda de Cristo. Novamente, nós vamos ver que esse é um símbolo, né, que está na Bíblia aí, que é o símbolo do casamento, da finalização do casamento, né, quando realmente o noivo vai ficar com a noiva. E aí a lição nos traz aqui a parábola, né, das 10 virgens. Nós vamos começar então com o significado do Kadosh, né, em que momento do Kadosh acontece essa segunda vinda, e depois nós vamos então ter aqui uma fala sobre como essa parábola pode ser melhor vista. Então, fiquem com os slides. Vamos lá, eu vou começar explicando o casamento judaico e depois o Alexandre vai fazer a aplicação já dentro da parábola propriamente, né? Então vamos lá. Aqui na lição de segunda-feira, segunda vinda de Cristo. E o que o casamento, afinal de contas, o casamento judaico tem a ver com tudo isso? Vamos lá, a primeira fase do casamento judaico seria o Shiddushim, fase da escolha, nós já falamos sobre isso em outros vídeos, não vamos falar. Segunda fase, o Eduzim, que seria a fase do noivado. Terceira fase, o Nessuim. Aqui está toda a simbologia do que seria justamente a segunda vinda de Cristo. Eu vou pedir para o Alexandre pegar a Bíblia e ele procurar para mim. Ele vai procurar para mim 1 Tessalonicenses 4,16. Por quê? Na primeira fase, a fase da escolha, a segunda fase tem uma festa, o noivo ele se afasta por 2 anos após essa festa de noivado, assim como Cristo fez, ele na ceia, ele celebra justamente esse noivado e ele vai preparar a morada, justamente como acontece no casamento. Mas no futuro ele irá voltar. Na tradição judaica, normalmente levava 2 anos até ele voltar para essa terceira fase, que é o Nessuim. Nessuim significa carregar. Assim como o Messias virá no céu, ele vinha carregado. A gente já vê o arquétipo perfeito. Só que tem umas características aqui. Lê lá, Alexandre. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Esse noivo vinha com tocadores, anunciavam a chegada do noivo na entrada da cidade. Aí já nós temos um link. Vamos ler o próximo lá, Atos 1:11. O noivo, já vou adiantando enquanto a gente procura, o noivo entrava na cidade carregado por sua comitiva. Atos 1:11. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Isso. Vamos deixar o Apocalipse para depois, vocês podem ler em casa, já deu para ver a conexão. C. Se dirigia então da casa da noiva. Lê lá para a gente Mateus 24:26. Ele chegava na entrada da cidade e se dirigia para ir buscar essa esposa em sua casa. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Ou seja, não saiais, porque ele se dirigia à casa. Não, você fica aí, ele vem buscar. Agora a próxima, no caso aqui, a gente tem a letra D. Eles liam os votos e assinavam o contrato. A letra E, o ritual... Existiu o ritual agora do quebrar das taças, representação que a vida passada do noivo e da noiva ficava para trás, simbolizava também a destruição do templo de Jerusalém, e na segunda vinda de Cristo significa o fim do Yetzer Hará, o fim da formação má, onde nós seremos glorificados e teremos exclusivamente a formação boa, Yetzer Hatov. Lê lá, Alexandre. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Simboliza justamente esta morte. E a festa de bodas, ela durava 7 dias. Agora eu vou abrir o link aqui para deixar ele falar. Essa daqui são as virgens, a Iota, o Iota Parthenoias, as virgens. Essas virgens, o papel delas era esse caminho entre a entrada da cidade onde o noivo estava até a casa da noiva. Ele era iluminado justamente por estas virgens. O Alexandre agora vai fazer a aplicação na parábola. Beleza. Lá na parábola das 10 virgens, nós encontramos em Mateus 25:1-13, a lição de segunda-feira fala sobre isso. E nós temos interessante que essas virgens que deveriam anteceder o noivo, levando lâmpadas até o lugar das bodas, as 10 estavam dormindo.
5 delas não tinham azeite, então não tinham como cumprir o papel cerimonial delas. 5 delas tinham azeite de reserva, que representa a presença do Espírito Santo. Então tinham como cumprir o papel na cerimônia. Acenderam as suas tochas e seguiram o noivo. Agora, existe um personagem que eu sempre gosto de ressaltar nessa parábola, que é o personagem do atalaia. As 10 virgens estão dormindo. 5 delas ainda têm condições, por terem o azeite, de executarem a sua função cerimonial. Agora tem uma voz que antecede as 10 virgens. É uma voz que brada: eis que vem o noivo. A nossa figura profética, eu pelo menos procuro e tento me ver assim, não é nem das 5 virgens que dormem, nem das 5 virgens sem azeite, nem das 5 virgens que dormem com azeite. A nossa função profética, em consonância com a ideia das 3 mensagens angélicas: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a pregar e bradando em alta voz também a Deus, e daí glória por chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A gente poderia seguir. Não vou recitar as 3 mensagens angélicas. Mas nós somos o atalaia. Nós temos a responsabilidade profética de despertar toda a cristandade, para que cristãos que têm o azeite ainda, despertos agora, possam anunciar a vinda de Jesus. Nós temos uma função escatológica, uma função profética a cumprir: anunciar a chegada do noivo, acordar aqueles que dormem, iluminar o caminho que leva o noivo até a noiva e a noiva até o noivo. Agora a gente entra na lição de terça-feira, o ministério de Jesus no santuário celestial, no Mishkan. Bom, vamos lá. Primeiro aqui, isso aqui é o Mishkan, o santuário terrestre. Esse santuário terrestre, ele foi construído Betsaleel. A gente falou no vídeo passado, quem quiser dar uma estudada mais a fundo, vamos repetir aqui. Betsaleel é o construtor. Um dos construtores, são 2, mas vamos focar nele. Só uma vírgula, Ricardo. Esse aqui foi inclusive um tema de polêmica lá no grupo do WhatsApp. Isso. Betsaleel significa a sombra de Deus. Selem é imagem. Esse Betsalé é a mesma imagem. Tudo que está aqui no Mishkan é sombra. E Selem, ela vem de uma raiz que significa sombra. E significa propriamente imagem. Então isso aqui são imagens. É uma sombra, é uma figura representativa, é uma parábola. O Alexandre depois vai ler, eu acredito que no livro de Hebreus, do que de verdades maiores. Vamos lá, a gente vai lá no Shemot 25:8, e farão um santuário. Daí a gente tem Mikedash, e habitarei no meio deles. Primeiro vamos analisar aqui, Mikedash. Quem está acostumado já vai lembrar Kedash, Kadosh. Kadesh significa santidade e também santuário. Nós já falamos que Kadosh, além de santo, separado, também significa desposar. Então, este santuário, esse Beit Mikedash, essa é uma casa de santidade. Na verdade, ela é uma casa de santidade por quê? Porque é onde o noivo, e é o que possibilita esse had, essa unidade entre o noivo e a noiva. Porque ele vai habitar justamente aqui. A habitação de união, é o leito conjugal, vamos dizer assim. Agora vamos seguir. Agora, o Shemot 25:9, aí já é outra palavra. Conforme a tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo. Aqui, é agora Mishkan. E a raiz aqui, Shukan, significa ser alojado, ser estabelecido ou ser instalado. Ou seja, o Eterno se instalaria ali à espera da noiva. Agora os compartimentos. Vamos lá. Os compartimentos. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E o véu fará separação entre o santuário, e aí, aqui, lugar, Bein HaKodesh, seria o lugar de santidade. E daí, aqui também lugar, o Vein Kodesh HaKodeshim, que seria o santo dos santos, ou o santíssimo, o Kodesh HaKodeshim. Então teríamos esses
2 compartimentos. Detalhe aqui, gente. Olha, tudo isso é célere, tudo isso é sombra, tudo isso é parábola, tudo isso é imagem. Se o Alexandre quiser ler Hebreus agora... Não, nem é necessário, gente. Vocês podem ir lá para Hebreus capítulo 9, versículo 9, e fala lá que tudo isto era parábola. Parábola, tudo isso era imagem. Vamos lá. Figura, modelo. Isso, vamos começar então. O pátio. Comparação. Vamos começar então o pátio. O altar do holocausto, é o Calvário. A bacia é o Rio Jordão. É a bacia onde ele lavava a mão depois de fazer o sacrifício e limpava o sangue. Aquele sangue que era levado para o templo, que era levado para dentro do tabernáculo. As cortinas, cada cortina simboliza a aproximação, a sedução, vamos dizer assim, do noivo para com a noiva. A primeira visão é uma visão pele de texuga, uma visão que não é muito bonita. Depois a gente vê o sacrifício, o amor de Cristo, que ela é vermelha. Depois a pureza do caráter. Depois ela com bordados de ouro. E daí nós entendemos a plenitude do céu. Tudo isso simboliza o quê? Simboliza a aproximação com o eterno, a você entender o que é o amor de Deus. É a corte nesse casamento. Lá nós temos a mesa com 12 pães, é um pão para cada tribo, ou seja, ele é o nosso alimento, ele é quem nos mantém, assim como o esposo, naquela época mantinha a esposa. Quando nós nos alimentamos dele, nós fazemos parte, nós participamos de Cristo. Tem aqui o incensário com óleo, Shenen, a mesma raiz de Shen. A justificação pela fé está aqui, o Espírito Santo derrama o nome, o Shem do Eterno sobre nossas cabeças e nos justifica. Agora não é mais a nossa fama, é a fama do Eterno. São 7, alguns simbolizam com as 7 igrejas. Corta aqui, são 7 mesmo? São 7 não? São 7 né? 7. Aí a gente tem aqui o incensário, que simboliza a oração dos santos. E dentro nós temos lá a arca com o hilasterium ou carparral. Esse carparral justamente é um símbolo dessa proteção da condenação da lei que está dentro da arca. E o sangue que era aspergido em volta, ele ficava justamente nesse hilastério. Servia de selo, exatamente. Então toda a simbologia, toda a sombra, toda a didática da justificação pela fé também está aqui no Mishkan. É interessante agora pensar, e a lição de terça-feira trabalha nesse sentido, o ministério sacerdotal do diário e do grande dia da expiação, né? Enquanto sendo 2 dimensões do ministério de Cristo. Então, a lição de terça-feira trabalha muito com base nos textos de Hebreus, e aí eu digo, quase compensa ler o livro inteiro. O livro de Hebreus não é um livro muito longo, mas que trata de 2 aproximações, ou 2 momentos do ministério de Cristo, 2 fases do ministério sacerdotal. Uma primeira fase que é marcada pela intercessão, que é o sacrifício diário, seria o período em que Cristo apresenta os seus méritos para perdão dos nossos pecados. E uma segunda etapa, que é o grande Yom Kippur, o grande dia da expiação, que é o sacrifício anual, que acontecia não mais o sacrifício diário, que simboliza o grande dia do juízo, o dia em que o pecado é definitivamente destruído. Significa agora sim a destruição final do pecado, o juízo final. A gente, enquanto igreja, acredita que o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, agora não necessariamente um santuário com paredes, um santuário com tijolos, um santuário que se trata do ministério sacerdotal de Cristo. Cristo tem uma primeira etapa em que ele oferece expiação pelos nossos pecados, pelos méritos que ele já garantiu na cruz. O livro de Hebreus é claro nisso, fala que aquele que é um sacrifício superior não precisa morrer todos os dias como morria o cordeiro no diário. Ele morre de uma vez por todas. E Cristo agora apresenta os méritos para perdão dos nossos pecados. Mas nós acreditamos também que desde 1844 iniciou-se uma segunda etapa do ministério de Cristo. Essa segunda etapa do ministério de Cristo envolve o juízo. É o período de juízo investigativo, em que as pessoas, começando pelos mortos e por fim pelos vivos, são julgadas diante de Deus pelo critério da lei. Elas aceitaram Cristo Jesus como
o Redentor, o sacrifício, tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, encontraram salvação em Cristo Jesus, ou elas estão colocadas sob a condenação da lei para a perdição eterna. O resultado final do grande dia da expiação é a purificação do santuário celestial. Essa purificação do santuário celestial, ela é o término da segunda etapa do ofício sacerdotal. É quando se conclui o serviço sacerdotal. No santuário terrestre, sombra de um ministério superior, como diz o livro de Hebreus, se iniciava depois do grande dia da expiação um novo ciclo, com sacrifícios diários. Isso era figura. Nós entendemos agora que no grande dia da expiação escatológico, Cristo acabará com o pecado de uma vez por todas. Então não será mais necessário o ministério do diário, porque Cristo acabou com a condenação do pecado para sempre. Não existirá o erro, o pecado foi destruída a morte, o seu aguilhão, foi tudo jogado no lago de fogo e enxofre reservado para o diabo e os seus anjos. Existe uma dupla dimensão do ministério de Cristo, e essa dupla dimensão ela fica muito marcada na lição de terça-feira. E eu queria só fazer um adendo aqui que a gente discutiu atrás das câmeras, porque toda essa simbologia que está sendo trazida aqui do casamento, do santuário ser um local onde o noivo realmente consuma seu relacionamento com a noiva. E depois nós até discutimos, o Alexandre acho que tem mais propriedade de falar do assunto, mas daí caiu essa ficha, ou seja, Satanás sempre pega o que Deus faz e é a contrafação, ou seja, sempre ele distorce o que Deus faz. E nós temos na história dos deuses gregos, deuses romanos, muitas celebrações, muitos rituais onde há uma orgia. E aí o Alexandre até me falou que muitas vezes você poderia... A ideia de que ao você se prostituir com um prostituto ou uma prostituta sacerdote, ritual, você estaria se deitando com o Deus. Então tem esse aspecto de uma conjunção carnal com o divino por meio de uma relação sexual religiosa. Inclusive, ou seja, existe a ideia, a acusação de que quando Moisés desce do Sinai com as tábuas dos 10 mandamentos, o que ele presencia ali embaixo não era uma orgia de uma festa apenas, era uma orgia ritual pagã, em que o povo de Israel estava se prostituindo na ideia de uma adoração a deuses pagãos. Por isso que esses são destruídos do meio do povo. Coisas do Velho Egito que eles trouxeram. Então é interessante, porque você vê que isso reafirma na história essa relação que a Bíblia tenta trazer. Agora tem outro aspecto também, Lúcio. O Lúcio falou aqui de uma contrafação que é muito explícita. Mas a gente pode transformar o santuário no anticristo também. É muito interessante isso e é um perigo que precisa ser tomado. Se a gente tomar o santuário pelas coisas que ele era enquanto sombra e não por aquilo que ele representava, pelos princípios, que é o erro que o judaísmo cometeu em muitos momentos, quando se afasta do significado daquelas coisas e toma o rito pelo rito, a gente está transformando o santuário no anticristo. Se eu imolar um cordeiro achando que o sangue daquele cordeiro vai perdoar o meu pecado, sem entender o símbolo, se eu fizesse isso antes de Cristo, sem entender o símbolo a qual aquele cordeiro remete, eu estou transformando ele no anticristo. A gente não tem que adorar o santuário, a gente tem que adorar o Deus do santuário, e a gente tem que se maravilhar com as coisas que ele representa. Elas são muito maiores do que o santuário. A mesma coisa no nome de Cristo, ou seja, não você tem que invocar Yeshua. Não, pode falar Jesus. Cristo não é uma palavra mágica. Cristo, Salvador, não é a palavra mágica. Senão a gente está parecendo o Dimas, o mago lá, que queria poder falar o nome e receber o poder. Beleza, pessoal, agora nós vamos então rapidamente estudar um pouco sobre o sábado, que é a próxima lição. Bom, nós falamos agora há pouco aqui do Mishkan, que é um local para que haja intimidade do esposo e a esposa, uma localização espacial. Agora nós vamos falar do sábado, que no caso, não é mais localização, mas é agora uma coordenada de tempo para o esposo e para a esposa. Fica só uma anotaçãozinha, Abraham Joshua Heschel, o judeu que eu gosto de citar muito, ele tem um livro em que ele fala sobre o aspecto do sábado enquanto um templo no tempo.
E é muito bacana, fica a indicação de leitura. Eu vi que no grupo tinha um pessoal divulgando o livro dele, achei muito legal. Na quarta-feira a gente vai dar uma analisada aqui, ó, Bereshit 2:2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra. Então veja bem, a gente às vezes pensa que a obra de Deus acabou no 6º dia, né? Não, ela não acaba no 6º dia. No 6º dia, qual que é a cereja do bolo, vamos dizer assim, da semana da criação? É quando homem e mulher viram uma só carne, o Basar Errad. E se utiliza a expressão Errad para Adão e para Eva. Ok. Agora, Adão e Eva, eles na simbologia da Bíblia inteira, eles são o quê? São a esposa. O que é que se cria propriamente no 7º dia para dizer que se acaba no 7º dia a sua obra? Justamente a coordenada de tempo, ou seja, o momento no qual o esposo, no caso o Criador, o Eterno, ele terá, num sentido obviamente figurado, bodas, núpcias com a esposa, que é no caso Adão e Eva. Adão e Eva agora aqui seria Israel, seriam os retos aos olhos de Deus. E veja bem, e daí a expressão aqui, ó, Ha-Shevi, essa expressão Shevi, que é 7º, no caso dia 7º, com as mesmas letrinhas a gente escreve saciedade ou fartura. Então a semana da criação ela foi farta propriamente no 7º, quando se criou o momento no qual o Eterno, o Criador, se encontra com a criatura. Terá um tempo para a criatura. Veja bem, seguindo, e terminou toda a obra que tinha feito. Agora a gente vai ao Shemot 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, mar e tudo que neles há. Aqui são os 10 mandamentos. E no 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o 7º dia. A expressão Shabat, que a gente encontra tanto aqui no Shemot, no Êxodo, nos 10 mandamentos, no Sefer Debrot, quanto no Bereshit, no Gênesis, ela vem dessa palavra aqui, ó, descansou. Ele precisava descansar? Ele se fadiga? Não, mas a expressão Shavat, que daí que vem o nome sábado, Shabat, ela significa cessar, terminar, descansar quando se aplica ao homem que se fadiga, ou repousar, fazer greve. Mas no caso ele cessou a obra porque já havia fartura, porque já havia saciedade, que a gente encontra a raiz aqui na questão do 7º. A gente vai lá, Bereshit 2:24. Portanto deixará o varão, seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Le bazar e hat. Bazar significa carne ou polpa, falamos disso atrás. E com as mesmas letras a gente escreve anunciar, notificar, informar, proclamar ou dar notícias. Ou seja, nessa carne nós também identificamos aqui a raiz hebraica do Evangelho. Então qual é a finalidade dessa igreja de Israel, que aqui no Éden era composta por Adão e Eva? Justamente gerar filhos. Às vezes na Bíblia nós somos chamados de Israel, a esposa, e às vezes também nós somos chamados de filhos de Israel ou filhos do Eterno, Ben Elohim ou Ben Israel. O papel do sábado é justamente isso. Através dessa união da igreja, nós rendemos frutos. E esse fruto seria o quê? Mais filhos de Deus, filhos para Deus, ou mais filhos desta igreja. Então tem toda essa simbologia aqui no sábado. A finalidade do sábado, portanto, é o casamento no sentido mais amplo, no sentido escatológico, no sentido espiritual. Agora a gente chega na lição de quinta-feira, morte e ressurreição, e vamos analisar essa passagem aqui que está logo no comecinho do primeiro parágrafo, Gênesis 2:7. E formou, e daí vai Yetzer, e aqui é a expressão Yetzer, o Senhor, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas fôlego de vida. A ele Shemat Haim, e o homem foi feito alma vivente, Lenefesh Haim. Primeiro, vamos analisar essa questão aqui, ó. Yetzer. Aquela coisa do Yetzer Hará, a formação do mal, Yetzer Hatov, vem justamente disso.
Esse Yetzer significa criar, esse Yatsor significa criar ou produzir. E o Yetzer significa instinto, temperamento, arbítrio, condição, mentalidade, caráter, pensamento, desígnio, impulso, obra, escultura, ídolo. E aqui, o ponto que eu vou destacar hoje, vaso ou cerâmica. Vou destacar esse vaso na mão do oleiro. Essa palavra aqui é como se Deus tivesse feito justamente moldando esse homem como um oleiro molda um vaso. Nefesh significa alma, pessoa, indivíduo, ser, vida, personagem, figura, lápide ou lápide. O Raim, vivo, vidente, cru ou fresco. Lá em Jeremias, nós vamos completar Jeremias 18, quadros, vão completar essa alegoria que nós estamos criando. Como o vaso que ele fazia do barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parece bem aos olhos do oleiro fazer. E aqui a expressão é achar. Esse parece é retidão, é justamente retidão aos olhos do oleiro. Ou seja, Israel é o quê? Achar ela, retidão aos olhos de Deus. Então Israel significa justamente isso que fala em Jeremias. Você ser quebrado na mão do oleiro e ser refeito. Isso é que significa Israel. Essa morte, nesse sentido aqui, ela é positiva. É a morte do que? A morte do Etzer Hará, para que você seja feito e Etzer Hatov. Para isso nós temos justificação, que acontece na cruz, santificação, que acontece no decorrer da vida, e glorificação, que ocorre na volta do Messias. Essa construção, só rapidamente, para a gente encerrar, para a gente falar um pouco de mortalidade, nós podemos abstrair a seguinte relação aritmética. A gente tem aqui, feito do pó da terra, aqui o corpo, depois a gente soma com o fôlego de vida que vem de Ruach, o vento, o Ruach HaKodesh, ou Ruach Elohim, ou seja, o Espírito de Deus, que nos dá a vida, e o sinalzinho de mais é que nós temos o igual alma vivente. Se nós colocamos um sinal aqui de negativo, alma vivente menos o Espírito da vida, ou seja, qualquer um, nós temos um corpo inanimado. Lúcio volta. É só um apontamento, né? Sobre, antes do Lúcio voltar, de onde vem a nossa ideia de imortalidade da alma? Deixa o Lúcio voltar, não tem slide? Então volta, Lúcio. Esperamos você. Lúcio, regresse. Retomando então. Só para entender a origem da nossa ideia tão difundida na sociedade hoje de imortalidade da alma, né? De onde ela vem. Existem diversos ramos religiosos, espirituais, filosóficos que acreditam que o homem é uma alma imortal, ou portador de uma alma imortal. Eles vêm do hinduísmo, vêm do budismo, das filosofias orientais, e dentro da filosofia grega vem principalmente do dualismo platônico, que separava um mundo das ideias, espiritual, de um mundo físico, da matéria. O mundo físico seria a sombra do mundo das ideias, que seria o mundo real. Platão acreditava na metempsicose, a transmigração da alma. A alma, ela abandonaria o corpo mortal no momento da morte, ela poderia reencarnar depois, ela passaria pelo plano das ideias, e ela poderia reencarnar posteriormente, trazendo um processo de amadurecimento, de evolução e de desenvolvimento das ideias que já nasce com o ser humano, é inato. E isso vem pelo processo de metempsicose, a transmigração da alma. Acontece que lá no no segundo, terceiro século depois de Cristo, esse platonismo misturado lá no período helenista com filosofias orientais, com religião de mistério, ele vai aparecer já no judaísmo e depois vai se fazer presente no cristianismo. Então, a origem da ideia de uma alma imortal, ela não tem nada de cristã. Ela vem do platonismo grego filosófico e vem de religiões orientais de mistério. Vem do hinduísmo também, vem do budismo. Agora, do judaísmo ou do cristianismo, não tem nada não.
É a mistura sempre, né? O pessoal vem trazendo as misturas. Pessoal, olha, esse vídeo com certeza estourou 1 hora, né? Nós estamos aqui gravando Diário de Bordo, são 00:33 de domingo. E amanhã eu levanto 6 horas da manhã para dar aula. Entendem por que às vezes eu falto, só fica a desculpa, é porque eu estou em época de fechamento de trimestre, é muito cruel o calendário daí pro professor, o professor trabalha bastante. Então é aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar seu sininho, dar seu joinha, comentar aqui, hashtag cheguei até o fim. Essa vai ser difícil, mas vamos ter alguns aí, cheguei até o fim. E compartilhe aí nas suas redes sociais para que mais pessoas venham a refletir nessas entrelinhas que, olha, para mim foi muito edificante. Espero que tenha sido para você e que seja também para sua sala na Escola Sabatina no sábado e para todos os seus amigos. Então, nos vemos na 9ª lição desse último trimestre de 2018. Tchau, tchau.